Boa noite, boa noite, boa noite. Muita paz eu desejo, sincero meu, para com todos vocês. Obrigado aí pela oportunidade do trabalho, mais uma vez, tá? Agradeço muito mesmo. E o tema nosso estudo hoje, né? Fenômenos mediúnicos no Novo Testamento. Né? Só para iniciar nosso trabalho, vamos lembrar, né, que a mediunidade ela não é uma criação do Espiritismo. Tá? A mediunidade, explica Kardec, é a faculdade da comunicação entre os planos físico e espiritual e existe desde os primórdios da humanidade. Né? A prática e a crença na comunicação com os espíritos são encontradas em diversas culturas, em diversas épocas. Civilizações como Egito, Grécia, Roma possuíam práticas mediúnicas, oráculos, pitonisas, adivinhos, né? E rituais de comunicação com os mortos. Que inclusive foi proibida isso aí por Moisés. Vamos ver se a gente consegue dar um toque no porquê, né? Moisés proibiu isso. E iniciaremos, na realidade, o nosso estudo até por isso, lembrando que Moisés, no Monte Sinai, recebeu os 10 mandamentos exatamente por via mediúnica. Não é isso? Isso aí todos nós sabemos. Já no Novo Testamento, que é o objetivo do nosso estudo, vamos iniciar então aí pela aparição do anjo Gabriel, descrito por Lucas, no capítulo 1, tá, de seu Evangelho. Na ocasião, Isabel, prima de Maria, já estava grávida de uma criança que viria a ser João Batista, de 6 meses. E Lucas relata dessa forma assim, não é? Textualmente está assim lá no capítulo 1, não é isso? No versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré. Há uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E, vendo ela, turbou-se muito com sua palavra, e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e chamarás pelo nome de Jesus. Anunciação de Jesus a Maria. Que fenômeno é esse? É mediúnico? Fica a questão. Teria Maria visto o anjo através da faculdade da vidência? Ou terá ele se materializado? Que seria diferente, não é? Bom, sendo um ou outro, ficaria configurado em um fenômeno mediúnico. Não é isso? No primeiro caso, ele é apresentado no Livro dos Médiuns, a partir lá do item 167, como a faculdade de ver os espíritos. É a faculdade da vidência. É isso? A faculdade consiste na possibilidade, se não permanente, pelo menos muito frequente, de ver qualquer espírito que se apresente, ainda que seja absolutamente estranho ao vidente, ao médium. Conforme as anotações de Lucas, há um diálogo, não é isso, entre Maria e o mensageiro, o anjo Gabriel. O que diz que ela o ouviu também, configurando aí um outro fenômeno, o fenômeno da audiência.
E é ainda no livro dos médiuns, no item 165, que colhemos que os médiuns audientes ouvem a voz dos espíritos e podem assim travar conversação com eles. Antes de seguirmos, vamos consultar um texto da Gênesis, no capítulo 15, no item 2, para que a gente possa distinguir melhor o que é um fenômeno mediúnico, que são aqueles fenômenos que dependem de um médium, de um medianeiro, de um intermediário, dos fenômenos que independem deste intermediário. Neste capítulo, Kardec traz na Gênese um estudo sobre a superioridade da natureza de Jesus. E Kardec diz assim: sem nada prejulgar quanto à natureza do Cristo, cujo exame não entra no quadro desta obra, da Gênese, considerando Jesus apenas um espírito superior, não podemos deixar de reconhecê-lo de ordem mais elevada e colocado por suas virtudes muitíssimo acima da humanidade terrestre, pelos imensos resultados que produziu. A sua encarnação nesse mundo forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente a seus mensageiros diretos confia, para cumprimento de seus desígnios. Mesmo sem supor que ele fosse o próprio Deus, mas unicamente um enviado de Deus para transmitir sua palavra aos homens, seria mais do que um profeta, porquanto seria um Messias divino. Como homem, tinha a organização dos seres carnais, porém, como espírito puro, despreendido da matéria, havia de viver mais na vida espiritual do que na vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. A sua superioridade em relação aos homens não deriva das qualidades particulares do seu corpo, mas do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e da do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Sua alma, ainda fala Kardec de Jesus, sua alma provavelmente não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Constantemente despreendida, ela, de certo, lhe dava dupla vista, não só permanente, como de excepcional penetração, e superior de muito à que de ordinário possuem os homens comuns. O mesmo havia de dar-se nele com relação a todos os fenômenos dependentes dos fluidos perispirituais. A qualidade desses fluidos lhe conferia imensa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem. Jesus agia como médium nas curas que operava? Poder-se-á considerá-lo poderoso médium curador? Não, afirma Kardec. Por que não? Porquanto um médium é um intermediário, um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados, e o Cristo não precisava de assistência, pois que era ele quem assistia os outros, independente de um intermediário. Agia por si mesmo, em virtude de seu poder pessoal, como o podem fazer em certos casos os encarnados, na medida de suas forças, não como Jesus. Que espírito, ao demais, ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos e encarregá-lo de os transmitir?
Existe um espírito que poderia insuflar em Cristo seus próprios pensamentos e pedir para que Jesus os transmita? Bom, se algum influxo estranho recebia, olha que interessante esse desfecho, se algum influxo estranho a ele próprio recebia, esse só de Deus poderia vir. Segundo definição dada por um espírito, Jesus seria então médium de Deus. Então, meus queridos irmãos, tomando por base a superioridade da natureza de Jesus, podemos entender como não mediúnicos os fenômenos de cura operados pelo Cristo. Temos vários exemplos, né, citados por Marcos, capítulo 5, o caso lá da mulher hemorroísa, a cura do cego de nascença, descrita por João no capítulo 9, a cura dos 10 leprosos, citados por Lucas, no capítulo 17, a cura do paralítico no tanque de Betesda, narrado por João, no capítulo 5. Todos esses fenômenos de curas realizados por Jesus têm seu mecanismo explicado por Kardec no livro Gênesis, no capítulo 14, no item 31. E Kardec diz o seguinte: a cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia da vontade, que tanto quanto for maior, tanto mais abundante emissão fluídica provocará, e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Não há, com certeza, de se duvidar da capacidade de Jesus de realizar essas curas simplesmente pela pureza e potência terapêutica de seus fluidos. Nessas ocasiões todas, Jesus não pode ser considerado um médium curador, porque médium tem que ser um intermediário, um instrumento de que se servem outros espíritos, que não é o caso do Cristo. E Jesus, o Cristo, não precisa de assistência, pois era ele mesmo que assistia os outros e agia por si mesmo, em virtude de seu poder pessoal. Existem outros fenômenos no Novo Testamento que podemos analisar para aprendermos um pouco mais com os fatos relatados, né? Como, por exemplo, os sonhos. Mateus, no capítulo 2 do seu Evangelho, relata que José foi avisado por um anjo que lhe apareceu em um sonho e lhe aconselhou fugir-se do Egito com o menino Jesus. Kardec trata deste caso no capítulo 15, do item 5 de nossa Gênesis. E ele diz assim, olha: nada tem de surpreendente o espírito mais despreendido da matéria durante o sono entra na vida espiritual, onde encontra com espíritos que lhe são conhecidos e muitas vezes recebem aviso de seus protetores. Kardec nos alerta que não são todos os sonhos que têm significado real, chegando a nos alertar que a supersticiosa e absurda arte de interpretar sonhos. Um outro fenômeno digno de nota está relatado no Evangelho de Mateus, no capítulo 2. A estrela que guiou os magos até Jesus para adorá-lo. Kardec trata desse assunto. Ele diz assim, olha, não se trata de saber se o fato que Mateus narra é real ou se ele passa de uma figura de linguagem, uma figura indicativa
de que os magos foram guiados de uma forma misteriosa ao lugar onde estava Jesus. Dado que é um dado que não se pode verificar, não tem como se verificar isso mais, né? A questão que Kardec analisa é saber se um fato dessa natureza é possível ou não, né? Imaginando, então, que efetivamente é um fato real, que ele seguiu alguma coisa luminosa ali, né? Então Kardec faz assim, olha, o que é certo é que a luz não poderia ser uma estrela. Na época, acreditava-se que as estrelas eram pontos luminosos fixos no firmamento. Mas não deixa de ser possível que um espírito possa aparecer de forma luminosa e conduzir os magos até Jesus. Sendo dessa forma, seria, sim, um fenômeno mediúnico. O Velho e o Novo Testamento são um repositório gigantesco de fenômenos que nós, espíritas, deveríamos estudar à luz do codificador. E fechando aí o nosso trabalho, né? Vamos analisar aí a transfiguração e a aparição de Elias e Moisés, citado no Evangelho de Marcos, não é isso? E Marcos cita dessa forma, olha, tendo chamado à parte Pedro, Tiago e João, Jesus os levou consigo ao alto do monte, afastado, e se transfigurou diante deles. Suas vestes ficaram brilhantemente luminosas e brancas qual neve, e eles viram aparecer Elias e Moisés a conversar com Jesus. Então, disse Pedro a Jesus, Mestre, estamos bem aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. É que ele não sabia o que dizia, de tão espantado estava. De uma nuvem, então, uma voz partiu, fazendo-se ouvir as palavras, Este é meu filho bem amado, escutai-o. Então, nesse trecho nós temos aí 3 fenômenos. A voz direta, a transfiguração e as aparições. Os 2 últimos explicados aí pela... A voz direta nós já comentamos no início, né? E os 2 últimos também pelas propriedades aí do perispírito. Tá bom? Então, obrigado aí pela oportunidade. Que Deus nos proteja, nos ajude a continuar na trilha, né, do aprendizado que todos nós buscamos fazer da doutrina espírita. Tá? Muita paz a todos vocês aí, fiquem com Deus.